Como habitualmente à sexta-feira acompanha-nos também os autarcas da região norte. Nós contamos também ter a qualquer momento Ricardo Rio, o autarca da Câmara Municipal de Braga. Para já temos Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Gaia. Muito boa tarde, bem-vindo ao Territórios e ao Porto Canal. Começamos por falar um dos temas que não vai marcando a semana, mas inevitavelmente vai marcando aquilo que é este início de ano, já quase meio de 2015, mas promete ser um tema bastante falado, ainda para mais nesta altura que já se começam a aproximar eleições. Trata-se da fusão das águas e que em Vila Nova de Gaia é um assunto muito particular pelo facto de ter uma água organizada, diria eu, e uma gestão de águas organizada já há muitos anos. E que é que, em termos práticos, de forma concreta, vai mudar esta fusão de água, avançando esta fusão das águas? Antes de mais, boa tarde. Na verdade, não vai mudar para nada de bom, nem em Gaia, nem em nenhum outro sítio. E sublinho, nem em nenhum outro sítio, porque o Governo tem alimentado uma estratégia muito básica, mas que parece que tem funcionado, que é por autarcas contra autarcas, com aquela ideia de que este modelo de fusão corresponde a um agrupamento que vai, no fundo, melhorar as condições de tarifa nos municípios do interior. E estão mais do que feitos os estudos que mostram que isso não é verdade. Tentou o Governo falar da solidariedade entre municípios, com a expectativa de, com isso, criar uma divisão. Conseguiu criar a divisão, mas... Até porque, inclusive, há efetivamente autarcas, nomeadamente do interior, e estou-me a recordar da região de Vila Real, que têm aplaudido esta iniciativa governamental. Olha, eu com todo o respeito, eu não percebo porquê. Porque ou não leram o que está no caderno de encargos, ou não fizeram contas, ou então estão de facto muito inebriados por esta estratégia divisionista do Governo. A verdade é que este modelo é um modelo que, independentemente do grande argumento que se pode aqui usar, que é um modelo que prefigura uma privatização ou claras intenções de privatização, que o Governo tem desmentido, mas que me parece que são óbvias, mas independentemente disso tudo, em termos práticos, vai retirar capacidade de intervenção e de gestão dos municípios, vai centralizar o processo de gestão das águas de Portugal, mais uma vez em Lisboa, vai retirar capacidade de intervenção, do ponto de vista até dos investimentos, aos municípios e aos sistemas municipais, vai onerar a tarifa. E vai onerar a tarifa no litoral, mas vai também onerar a tarifa no interior. E se houvesse aqui alguma intenção, que não é meramente discursiva, se houvesse aqui alguma intenção do Governo criar mecanismos de solidariedade para com os municípios do interior, que se percebe que não têm escala para grandes investimentos, que se percebe que para fazer chegar um tubo de água a uma casa que dista 500 metros, uma da outra e outra já dista 1,5 km, isto fica muito caro em termos de investimento. Eu percebo essa solidariedade. Isso também acontece em Gaia, sendo um concelho muito grande, dos maiores do nível territorial. Mas apesar de tudo temos a cobertura relativamente consumada. Sim, eu quando digo isso é no sentido de que também esses tubos custam dinheiro quando é preciso e há casas distantes. Mas apesar de tudo, depois temos uma malha urbana muito densa, que permite compensar do ponto de vista do custo da tarifa esse investimento. No interior já não é assim. No interior temos uma ocupação do território muito pulverizada, pouco densa, e isso retira escala e retira lógica ao investimento. E por isso, se queremos abastecer essas famílias e essas habitações, temos que o fazer partindo do pressuposto de que deve haver um mecanismo compensatório do erário público. E o erário público tem que ser o Estado. Não se pode pedir, porque não é lógico que se peça que a solidariedade nacional se opere entre municípios, porque isso leva-nos inevitavelmente a perceber que não é possível pedir aos municípios do litoral, se fosse essa a lógica, não é possível pedir aos municípios do litoral que suportem em si mesmo todo o investimento que falta fazer no interior. Mas mesmo que isso fosse a intenção, não é o que vai acontecer. Vai onerar a tarifa no litoral e vai onerar a tarifa no interior, que é o mais extraordinário. Neste caso, em termos práticos, em Vila Nova de Gaia, estamos a falar de que tipo de aumento? Olha, para uma fatura de 20 euros de consumo de água, podemos ir para perto, garantidamente superior a 30 euros, podendo chegar ao dobro. Porque o problema não é só o aumento da tarifa. O problema é também
a repercussão do aumento da tarifa depois numa série de outras associadas, desde o IVA até à taxa de resíduos sólidos, cujo montante é calculado em função do consumo da água e, portanto, do peso, do valor da água. E isto é particularmente grave. Olha, é grave em primeiro lugar em Gaia, porque nós estamos a fazer um esforço, pela primeira vez nos últimos 20 anos, estamos a fazer um esforço de redução da taxa de resíduos sólidos na fatura da água, porque se reconhecia que tínhamos uma fatura da água pesadíssima. E ainda esta semana, um órgão de comunicação social muito relevante, o Jornal Notícias, publicava o estudo sobre o preço da água no país e Vila Nova de Gaia deixou de estar no ranking da frente. Portanto, conseguimos aliviar gradualmente e lentamente a fatura da água às pessoas, para consumos idênticos, naturalmente, à custa da redução da taxa de resíduos sólidos. Mas também é verdade que este aumento de tarifa está em contraciclo com a situação do país. Uma situação em que as famílias estão a ser pressionadas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de impostos, de mais taxas, de mais tarifas. É o pior momento para fazer isto. E, repito, sem nenhuma razão objetiva que não seja... O Governo falou com as autarquias? O Governo falou. Claro que sim, mas o Governo falou. O problema é que não dialogou. O Governo, quando veio para ele, aliás, este processo é muito idêntico, olha, ao dos transportes e a outros que tem aqui, ao do Fundo de Apoio Municipal. Quando o Governo falou, já trazia na pasta o processo. Cumpriu a etapa de falar, de fazer de conta que ouvia, do que ouviu não incorporou nada. E repara, consegue o Governo ter quase toda a gente contra. A Associação Nacional de Municípios, que se manifesta claramente contra as áreas metropolitanas, tem-se visto, os grandes municípios, muitos dos pequenos municípios que já perceberam o que lhes vai acontecer. Ou seja, é muito estranho que, mais uma vez, depois de auscultar as sensibilidades, está uma esmagadora maioria de atores institucionais contra a proposta e, no entanto, o Governo insiste numa espécie de razão que lhe vem, não sei de onde, mas que é objetivamente minoritária no quadro institucional. E depois, deixe-me dizer isto, que é mais ou menos, repetir uma ideia que é importante, é que se isto estivesse a ser feito numa lógica de racionalização, de subsidiariedade, de solidariedade, ainda podia admitir. Temos que incorporar um aumento de tarifa para um objetivo nacional. Não é verdade. E pior do que isso... Este aumento de tarifa, então, é para quem? É apenas para ajudar a nível da... é para sustentar os desvarios que foram progressivamente feitos nas águas de Portugal e que põem hoje as águas de Portugal numa situação de grandes dificuldades financeiras. E por isso é que muita gente acha, e eu corroboro, que podemos estar perante a antecâmara de um processo de privatização. Porque não faz nenhum sentido tentar agora, a reboque deste modelo, limpar situações que são gritantes de má gestão, de prejuízos acumulados. E pior, parecemos chegar aqui a um momento em que não é ética. Os municípios que sempre pagaram as suas tarifas estão hoje a ser pressionados para um modelo de fusão que lhes é claramente prejudicial. Municípios que ao longo dos anos foram esquecendo o pagamento e devem milhões de fornecimento de água às águas de Portugal. Não esqueçamos que os municípios adquirem a água em alta às águas de Portugal para depois distribuir em baixa. Os municípios que não pagaram, que não foram pagando, que não acumularam dívidas de anos, dívidas de milhões... Vão pagar na mesma. Como? Olha, ainda deu origem é que um dos administradores, um dos municípios mais endividados de pagamento às águas de Portugal, esse Presidente de Câmara, Manuel Freixo, tenha saído para administrador das águas de Portugal. Que é uma coisa que ainda é extraordinária do ponto de vista da explicação de tudo isto. Quer dizer, você ficou a dever e a seguir é cooptado para administrador das águas de Portugal. Entendi. Extraordinário. Portanto, há aqui um conjunto de... Parece que isto também é um pouco um contraciclo daquilo que o Governo, por exemplo, sendo algo semelhante, o Governo, por exemplo, mostrou-se sempre negativo no que é alargamento de prazos, de programa de ajustamento, e aqui agora vem porque havia um compromisso, segundo também foi sempre dito, vem um pouco em contraciclo. Estamos a falar de muitas autarquias, não é o caso de Vila Nova de Gaia, mas há muitas autarquias que têm água concessionada, algumas delas há dezenas de anos, e que agora vão ter uma concessão que terá de ser diferente, porque comprometeram-se com um valor, até com os próprios municípios, e que agora tem que ser mudado face a esta vontade. À revelia, tudo isso que diz é verdade, e eu acrescento, à revelia dos órgãos democraticamente eleitos.
passam por cima da Câmara, passam por cima da Assembleia Municipal, passam por cima dos Conselhos de Administração, dos Conselhos Gerais, passam por cima de toda a gente, ou da Assembleia Geral, das Assembleias Gerais, passam por cima de toda a gente. Que propósito? E depois, que pressa? Um assunto estratégico deste que mexe com a água. Repare, se já privatizar a TAP já nos levanta inúmeros problemas, já começamos a pensar se daqui a bocado temos alguma coisa para gerir em termos públicos. Privatiza a TAP, privatiza a EDP, privatiza a REN, privatiza a Refer, privatiza não sei o quê. Agora falta a água, que é, repito, não está na agenda, mas é o que se percebe que vai acontecer. Sobra-lhe o quê a seguir? O que é que daqui a dias você vai dizer que um governo faz? Gera o quê? Gera concessões? E pior do que isso, o que é que o país ganha com isso? O que é que o país ganha com este modelo? E se é um modelo assim tão bom, e pelos vistos só o governo é que refere que é bom e sustenta que é bom mais meia dúzia de autarcas e outros, porquê é que o Governo não dá um tempo suplementar para esta discussão, já que está assim tão convicto de que é bom? Porquê é que não nos explica claramente essa bondade que ninguém mais vê? Acredita que possa ainda haver aqui um volte-face? Não, eu acredito é que as instituições do país funcionem. É a única coisa em que eu acredito neste momento, é que o país ainda funcione, que funcionem as instituições de investigação, que funcionem as instituições de justiça, que funcione o Tribunal de Contas, que funcione... A única coisa que eu ainda acredito é que isto funcione. E que isto se inverta, porque esta pressa, repare, é corrida a fechar este dossiê das águas rapidamente, é corrida a fechar o dossiê da Metro e da STCP rapidamente. Parece que está tudo com uma pressa diabólica. Há assuntos que são tão estratégicos e tão fundamentais que têm que ser resolvidos com rapidez, com agilidade, mas com ponderação. E esta pressa é oposta à ponderação. E isso é prejudicial para o país. Vamos avançar nos assuntos para lhe falar sobre um dos que, inclusive, é também o presidente de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, já aqui fez referência e que tem a ver